Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi. Uma boa tarde para todos nós. Cá estamos nós com o nosso estudo da tarde. Tem que ligar isso aqui porque está chovendo, mas está calor. Ela adora. Nós estamos trabalhando a questão, aprendendo, estudando a questão da emancipação da alma. E é interessante que Kardec, por isso que é ótimo, Kardec enumerou essas questões, porque ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, uma é pré-requisito da outra, né? Então, ele começou esse assunto de emancipação da alma com o sono e os sonhos. Então, nós vemos que é o mais simples que tem da emancipação da alma é exatamente o sono, que esse ocorre com todas as pessoas, né? O sono e os sonhos. Nós já vimos que a pessoa que pensa que não sonha, ela só não lembra. Mas ela sonha porque a alma, ela se emancipa. A alma se desprende do corpo por conta aí do descanso do corpo físico. O corpo precisa descansar em alguns pontos e trabalhar em outros pontos, que nós temos algumas coisas que acontecem no corpo, algumas enzimas são produzidas no descanso desse corpo físico, enquanto nós estamos dormindo. Tanto que, se a gente não dormir bem, né, as pessoas que têm insônia, elas apresentam problemas não só de ordem psicológica, quanto também de ordem física. Porque o espírito não se emancipa, ele não se desprende, ele não tem a oportunidade de se energizar na dimensão espiritual. E nós vimos aí, nesse estudo que fizemos do sono, que aquelas almas que estão com tarefas muito importantes, são almas muito mais evoluídas, elas não se importam de reencarnar num plano como esse nosso, justamente por causa do desprendimento pelo sono, que é a grande oportunidade dessas almas adentrarem a dimensão espiritual e se reabastecerem ali. Então, é aquele refrigério dessas almas. Por isso é importante demais o sono do corpo. Mas dentro desse fenômeno aí do sono e dos sonhos, nós temos também variantes de intensidade disso aí. E é o que a gente vai ver hoje com essa questão de visitas espíritas entre vivos e a transmissão oculta do pensamento, que ela acontece também na vigília, mas mais intensamente no desprendimento da alma pelo sono. Então, vamos ver aqui, olha. Duas pessoas, que não deixa de ser alma, né? Duas pessoas que se conhecem podem visitar-se durante o sono. Quando a gente estava falando de sonho, a gente já falou muito sobre isso, né? Então, eles respondem sim, e muitas outras que pensam não se conhecerem, né? Isso já foi falado aqui, se encontram e conversam. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. O fato de visitardes durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. Então, nós vimos aí que a gente, ao adormecer o corpo, o espírito, ele se emancipa e ele pode se projetar para onde ele estiver sintonizado. Quando ele está mal sintonizado, com uma frequência vibratória inferior,
ele fica na mão de espíritos inferiores que vão levá-lo a situações muito complicadas do passado nosso, né? Fazendo que a gente visualize aquilo ali e até cenários, né, bizarros que às vezes a gente acorda e vê. Então, quando a gente está na mão desses irmãozinhos menos felizes, por causa da nossa frequência vibratória muito baixa. Mas, frequentemente, quando nós estamos aí, né, cumprindo as nossas tarefas direitinho e procurando, né, obedecer dentro das nossas limitações às leis divinas, isso não acontece muito. Nós vamos nos desprender, aí nós vamos ficar, às vezes, ligados com alguma situação de preocupação do nosso dia a dia, ou então com os nossos desejos e as nossas aspirações. Então a gente fica ligado, mas sempre a gente encontra com os outros espíritos, né, que podem ser parentes, podem ser pessoas que a gente não tem nem contato. Às vezes conhece de vista e às vezes nem conhece. Então aqui eles dizem isso, a gente já abordou isso aí. Eu pedi a Ângela para procurar aqui, manifestações visuais, deixa eu ver aqui. Ensaio teórico das aparições. Tá aqui, vai estar tá aqui, vendo? sim. Aqui fala... Porque eu não sei o que está acontecendo. Essa configuração aqui, de vez em quando acontece isso. Eu faço no meu computador, está tudo certinho, trago para cá, e aí fica grande aqui na tela, tem alguma coisa errada com esse computador aqui, eu vou trazer o meu das próximas vezes, porque daqui a pouco, né, vai acontecer, ele estava descendo e aqui não dá tempo de corrigir isso. Então, vamos aqui, ó, tá vendo? Já está aqui acontecendo. É aquela parte das... Aí aparece tudo. Mas eu acho que não é bem aqui, não. Aí fala dos sonhos, pode aparecer em sonho, se é tangível. É aqui sim. Tá? É aqui mesmo. Então, vamos ler aqui, eu continuo aqui, se eu não conseguir aqui para baixo, né? Eu trouxe para nós aqui 3 experiências interessantes de desprendimento pelo sono, mas que tem uma intensidade a mais. Que Kardec começa com aqueles sonhos simples, que às vezes a gente não lembra, nem sabe se encontrou com alguém, né? Às vezes a gente lembra de alguma coisa, mas é só mesmo ali no sonho. Mas tem uma intensidade maior nesses sonhos quando nós somos vistos no ambiente de outra pessoa que ainda não dormiu, né? Então, nesses casos, há uma necessidade que essa pessoa tenha uma mediunidade de clarividência para que ela possa ver o perispírito, quer dizer, aquela alma desprendida do corpo físico, com o seu corpo espiritual no ambiente dele. Então, nós vamos aqui analisar 3 casos interessantes. Um de bicorporeidade, que também é um desprendimento pelo sono, mas esse nem sempre precisa ser pelo sono. Apenas o corpo físico tem que estar inativo, não precisa estar dormindo. Mas esses 2 primeiros casos, sim. Então, vamos analisar aqui, eu vou acompanhar aqui a hora que não der mais para ler aqui na tela. Uma senhora, residente na província, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Quer dizer, eles se viam, conheciam-se de vista, alguns encontros assim bem superficiais, não tinham relações de amizade, né? Essa senhora viu esse senhor perto de sua cama, sentado numa poltrona, a tomar de quando em quando
uma pitada de rapé. Tinha ares de vigiá-la, surpreendida com semelhante visita a tais horas, porque já era bem tarde. Agora eu vou ter que continuar aqui. Essa aparição a deixou muito apavorada, tanto mais que a senhora, na época, nada conhecia do espiritismo e o fenômeno se repetia com frequência. Vamos pegar aqui da onde parou ali. Esse senhor estava sentado numa poltrona ao pé da sua cama e de vez em quando tomava uma pitada de rapé. Parecia velar por ela. Surpresa com essa visita, àquela hora, quis perguntar-lhe o motivo, mas o senhor lhe fez sinal para não falar e dormir. Ele fez um sinalzinho para ela não falar e para ela dormir. Várias vezes tentou falar-lhe e, de cada vez, ele repetia a recomendação. Ela, então, acabou por adormecer. Passados alguns dias, tendo-se restabelecido, ela estava doente, recebeu a visita do dito senhor, mas em hora mais própria, sendo que dessa vez era ele realmente quem lá estava. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Persuadida de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. O homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo não tinha a satisfação de vê-la. A senhora, conhecedora que era dos fenômenos espíritas, compreendeu o de que se tratava, mas não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer... Agora perdi aqui. Limitou-se a dizer muito obrigado pela sua visita. Então, ela conhecia isso. O interessante nesse caso é que ela, quando viu aquele senhor, ela não estava dormindo. Não estava. Ela se certificou disso. O outro caso também, ele também não estava dormindo, que a gente vai ler. Também não estava dormindo. Então, essa senhora, para que ela visse aquela alma com seu corpo espiritual ali, desprendida do seu corpo, porque foi isso, tanto que ela achou que era um homem visitando ela. E era uma hora imprópria, ela achou, tanto que ela foi agradecer, por ele ter visitado numa hora imprópria. Mas ele disse que há muito não falava com ela. Ali que ela se deu conta que era ele no corpo espiritual. Porque até então, ela achava que o homem tinha ido mesmo visitá-la. Ela só estranhou a hora. Mas ela ainda não tinha dormido, E ela tinha consciência disso. Tanto que ela achava que era o homem mesmo com o corpo dele ali. E ele carregava, então, uma tabaqueirazinha que ele tirava um pouquinho do rapé e ele usava o rapé. Então, para ela, aquilo ali era muito real, muito real. E como ela não estava dormindo, ela achou que era realmente ele. Mas, passado esse tempo aí, alguns dias, ele foi visitá-la de verdade, já numa hora apropriada. E ela, então, agradecendo, ela ficou surpresa quando ele falou que ele não falava com ela há muito tempo. Foi quando ela se deu conta. Então, o que ocorre aí? Ele, desprendido do corpo pelo sono, ele se emancipou, estava com o corpo espiritual e foi visitar aquela senhora. Agora, por que não se sabe? Porque eles tinham uma relação muito superficial. Mas isso na atual encarnação.
provavelmente ela era alguém que ele estimava muito de outras vidas, e não daquela, eles moravam por perto. Então, na dimensão espiritual, ele a reconheceu, né, e ele, se preocupando com ela, foi fazer uma visita. Mas ele fez sinal para que ela dormisse. Olha só, ele sabia que ela não estava dormindo. E ele estava percebendo que estava sendo visto. Mas ele não registrou. Então, aqui há uma intensidade, a gente vai ver, diferente do próximo caso, onde foi registrada a presença pelas duas pessoas. Esse caso, que também está narrado aqui no livro dos médiuns, e esse assunto está ali dentro, né? Eu botei perguntas do livro dos espíritos também, mas esses exemplos estão no livro dos médiuns. É muito interessante. Toda vez que a gente está na reunião mediúnica, a gente tem uma parte de estudo, que a gente passa por esse capítulo aqui, a gente gosta, porque é interessante, ele enriquece, ele ilustra muito, e ele demonstra, ele ilustra as variações da emancipação pelo sono. Então, não é um simples sonho, não é um simples sonho. Ele foi visitá-la, ele sabia que estava indo visitar, mas não foi tão intenso ao ponto dele lembrar que ele tinha ido. Não foi assim, ele não lembrava. Tanto que ele disse que não falava com ela já tinha muito tempo, né? E ela então entendeu, porque como ela conhecia alguns fenômenos espíritos, ela entendeu isso. Agora nós vamos para outra parte. Eu vou seguir direto aqui para não ficar interrompendo, mas deixo lá, né, para ver. Vamos ver o outro aqui. Um senhor residente na província jamais quis se casar. Pode haver alguns termos diferentes para a edição, né? Mas a história é a mesma. Um senhor residente na província jamais quis se casar, malgrado as instâncias da família, as insistências, né, da família, que é a mesma coisa. Haviam principalmente insistido a favor de uma jovem da cidade vizinha, que ele nunca vira. Era uma cidade vizinha, ele nunca viu a moça. Certo dia, em seu quarto, foi surpreendido com a presença de uma jovem vestida de branco, a fonte ornada por uma coroa de flores. Ela lhe disse que era sua noiva. Estendeu-lhe a mão, ele tomou nas suas mãos as mãos dela e percebeu que tinha um anel. Em poucos instantes, tudo desapareceu. Procurou informar-se se alguém havia chegado durante o dia. Responderam-lhe que ninguém fora visto na casa. E ele tinha certeza que estava acordado. Ele não estava dormindo. Então, ele também, para vê-la, ele teria que ter a mediunidade da clarividência, porque ele não estava dormindo. Se ele estivesse dormindo, não teria necessidade disso, porque ele ia se desprender do corpo e ia vê-la, como isso ocorre com todos nós, todas as noites. Mas ele estava acordado, como aquela senhora também estava acordada. Aí, nesse caso, ele estava em vigília. O corpo não estava dormindo. Ele estava vendo, não é, com os olhos da alma. Então, para isso, porque o corpo, os olhos do corpo não veem o espírito desprendido do corpo. Mas o médium clarividente vê, né? Aquele ele vê. Então, ele, para ter visto essa moça dentro do seu quarto, ele teria que ser ali médium clarividente, porque ele estava acordado. Se ele estivesse dormindo, ele não precisava de ser médium.
porque nem todos nós, né, essa é uma mediunidade menos, né, assim, numerosa. Então, todos nós vemos os espíritos quando nós nos emancipamos do corpo. Nós vemos os espíritos, todos aqueles com quem nós sonhamos, nós vimos no sonho, porque estávamos desprendidos. E desprendido pelo sono, a gente está em igualdade de condições com os desencarnados. Né? O corpo está dormindo, então nós estamos emancipados, estamos como vamos estar ao desencarnarmos. Com aquela diferencinha, não é? No rastro luminoso, que aqui, nessa passagem do Livro dos Médiuns, eles também falam sobre isso. Nós vamos ler isso. Então, nesse caso, é interessante porque, tanto na mulher quanto nele, eles estavam acordados. Então, a senhora viu o senhor da tabaqueira e ele viu essa moça que foi lá dizer para ele que ela era noiva dele. É interessante esse caso, muito interessante. Bem, vamos ver aqui, a gente vai seguindo. Surpreendido, né, surpreso com essa aparição e seguro de que estava bem acordado, né, estava lá no outro slide ainda, surpreso com essa aparição e seguro de que estava bem acordado, procurou informar-se se alguém havia chegado durante o dia e responderam-lhe que ninguém fora visto na casa. Um ano depois, cedendo a novas solicitações de um parente, decidiu-se ir ver aquela que lhe propunham, a outra cidade. Um ano depois. Ele nem se preocupou com aquilo. Ele nem ligou para aquela questão, né? Ele não entendeu o que aconteceu, ele achou que fosse uma alucinação, o rapaz. Um ano, então, depois, cedendo a essas novas solicitações de um parente, decidiu-se ver aquela que lhe propunham. Chegou no dia de Corpus Christi, um ano certinho depois daquela aparição, que era dia de Corpus Christi, naquele dia que ele viu essa moça. Todos voltavam da procissão e uma das primeiras pessoas que viu ao entrar na casa foi uma jovem que reconheceu como a que lhe aparecera. Quando ele olhou para ela, ele viu que ela era aquela que estava lá dentro da casa dele, em outra cidade, dizendo que era noiva dele. Estava vestida da mesma maneira, pois o dia da aparição, um ano antes, havia sido também o de Corpus Christi. Ficou atônito e a moça, por sua vez, gritou de surpresa e sentiu-se mal. Então, aqui nós vemos um grauzinho a mais nessa emancipação dela do corpo físico, porque ela registrou. Então, a gente vê que nessa emancipação do corpo, né, do espírito pelo sono, tem algumas gradações de intensidade, também ligado à necessidade da alma de lembrar ou não. É interessante isso, porque o senhor da tabaqueira não registrou que tinha estado lá. Ela registrou que tinha estado com ele. Ela só não sabia como, mas ela disse que o conhecia. Então, ela, emancipada do corpo, ela foi até lá. Ah, mas como é que pode isso, né? Olha, nós fazemos escolha das provas quando a gente reencarna. E o casamento é uma das coisas que são praticamente designadas na escolha das provas quando a pessoa deseja essa união. Então, quando a gente diz que os casamentos não são feitos na Terra, não são. Todos? Claro que não. Claro que não. Né? Alguns acontecem até por força da antecipação que as pessoas dão para isso. Muitas vezes acontece
uma antecipação da decisão de casar-se com determinada alma, que não seria aquela escolhida por aquela alma ao reencarnar, mas que está no campo energético por alguma razão, né? Por estar aí com alguma necessidade evolutiva. Então, às vezes, a pessoa escolhe uma alma para casar, já está ali determinado por ela, pelo livre-arbítrio dela, a outra aceitou que ela tem que aceitar. Se ela não aceitar, isso não vai acontecer. Por isso que a gente sempre fala, gente, livre-arbítrio é relativo, não é absoluto, ele é relativo. A gente usa do livre-arbítrio, mas quando envolve outra pessoa, ele não é absoluto. Então, os casamentos que a gente arruma na escolha das nossas provas, o parceiro ou a parceira tem que aceitar. É questionado a respeito disso, né? Então, às vezes, acerta-se tudo na dimensão espiritual e vai, em determinado momento aqui na Terra, essas almas vão se encontrar. E a gente, às vezes, fica surpreso de ver determinados casamentos e encontros inusitados. Que a gente fala, gente, mas olha onde que fulano foi encontrar o parceiro, ou a fulana encontrar o parceiro, ou fulana a parceira dele. Às vezes, numa viagem para o outro lado do mundo, né, vai acontecer. Às vezes, numa festa, um monte de gente ali, um monte de moça e de rapaz, mas aquele rapaz bota o olho numa moça e é aquela. Às vezes ela nem é a mais atraente, nem é a mais bonita, mas ele vê nela o que ninguém mais vê. Porque ele já a conhece de outras experiências, né? E decidiu casar-se com ela. E aí pronto, há esse encontro dessas almas. Mas pode acontecer da gente precipitar, né? Escolher um parceiro, casar com esse parceiro e depois o outro aparece. Aí é outra história que a gente, quando for falar isso sobre casamento, a gente fala sobre isso. Mas isso pode acontecer, uma antecipação, sim. Mas normalmente não acontece. Normalmente os casais são formados na dimensão espiritual. E ela sabia disso quando ela reencarnou. E ela, emancipada pelo sono, ela tem, nós, emancipados pelo sono, a gente não tem total conhecimento das nossas escolhas, a gente não tem total conhecimento das outras encarnações, porque nós estamos numa nova experiência. Mas é ampliado esse conhecimento do que aquele que a gente tem no estado de vigília. É ampliado um pouquinho, mas é. Então ela teve ciência ali de que ele seria aquele parceiro da vida dela, e no estado de emancipação ela procurou por ele e antecipou essa notícia para ele. E ela registrou isso, porque ela, quando olhou para ele, ela viu que já o conhecia e levou um susto e passou até mal, né? Voltando a si, quer dizer, ela desmaiou. Voltando a si, ela explicou que já vira aquele senhor nesse mesmo dia, no ano anterior. Quer dizer, ela registrou tudo. Então, é uma intensidade a mais nesse desprendimento. Ela ficou mais livre, ou havia uma necessidade evolutiva dela lembrar. Até porque ele não queria casar. Tanto que ele levou 1 ano com a família buzinando no ouvido dele para ele encontrar uma moça, e ele não estava afim. Quer dizer, de repente, eles tinham que cumprir uma tarefa na Terra, eles tinham já se escolhido na dimensão espiritual e ele estava mudando de ideia, e ela então veio em socorro, emancipada do corpo, foi lá e falou com ele que ela era noiva dele. Então, olha quanta coisa, gente, que acontece, a gente não tem ideia. A gente não pode nem imaginar as coisas que acontecem aí entre o céu e a terra, metaforicamente falando, né? Bem, o casamento se realizou. Estava-se em 1835
Isso foi casos que Kardec foi pesquisando, né, na época da codificação, mas não existia ainda, né, o espiritismo quando isso aqui aconteceu, né? Nesse tempo, o espiritismo de Kardec, assim, como ele estava codificando. Nesse tempo, não se tratava dos espíritos. E, além disso, ambos são pessoas extremamente positivas, dotadas da imaginação menos exaltada que pode haver no mundo. Quer dizer, o espiritismo na época que Kardec trouxe, ele veio num ambiente onde não se falava em espíritos, esse negócio de acreditar em espírito, em Deus, isso aí era um positivismo na época, né? Então não tinha muito isso, quer dizer, então, eles não estavam nem aí. Foi o espírito. Não, eles nem imaginavam uma coisa dessa. Não souberam realmente explicar esse fenômeno um para o outro, mas eles se casaram, né? Vou ver até onde foi isso aqui. Isso foi o que eu já havia dito aqui, né? Poderão dizer ambos que estavam tocados pela ideia da união proposta e que essa preocupação provocou uma alucinação. Foi o que ele pensou, né? Ele pensou tanto perturbar o que eu tinha em casar, que provocou uma alucinação. E com a moça também, né? Mas não se deve esquecer que o futuro marido permanecera tão indiferente ao caso que passou um ano sem ir ver a noiva que lhe ofereciam. Então, para ele, aquilo ali não tem valor nenhum. Mesmo admitindo-se essa hipótese, restaria a explicar a semelhança da aparição, a coincidência das vestes com o dia de Corpus Christi e, finalmente, o reconhecimento físico entre pessoas que jamais se haviam visto, circunstâncias que não podem ser produzidas pela imaginação. Então, não houve, na época, uma explicação para esse fato. Não houve. Ninguém conseguiu explicar como que ela apareceu lá, como que viram. Eu sei que eles se casaram, né, e ficaram aí muito satisfeitos aí um com o outro. Felizes para sempre. Vamos ver onde que está aqui. Isso que a gente leu, né? Importa, porém, não esquecer que o marido se conservara tão indiferente a isso que deixou passar um ano sem ir ver a pretendida, né? Mesmo, todavia, que se admita essa hipótese, ainda ficaria pendente a explicação da aparição dupla. Por que aparição dupla? Porque, na verdade, não foi bem uma aparição dupla, né? Porque ele não apareceu para ela. Ele estava acordado. Como se explica isso, então? Mesmo caso daquela senhora. Ela não tinha dormido, ele tinha clarividência mediúnica sem saber, que ele nem sabia negócio de espírito, nada disso. O espiritismo não tinha sido ainda codificado por Kardec nessa época, então ele não tinha a menor noção disso. Para ele, aquilo ali foi como uma alucinação, né, que ele teve, de tanta família cobrar uma pretendente para casar com ele, né? Então, quer dizer, não foi bem uma aparição dupla, porque ela apareceu, foi um registro duplo. O que eles querem dizer é que esse registro foi duplo, foi das duas partes. Esse caso foi um pouco mais intenso que o outro da tabaqueira, porque o homem da tabaqueira não lembrou, e ela lembrou. Então, ele registrou a presença dela na casa dele, ele a viu e ela lembrou que viu. Por isso que isso aí foi um registro duplo. Então, foi uma intensidadezinha a mais nessa emancipação aí pelo sono. Eles estavam mais livres, mais independentes do corpo para poder fazer esse registro. E também pela necessidade evolutiva dessas almas. Porque isso conta. Isso conta. Você tem que ter, tem que estar merecendo aquilo ali, ou então não pode haver no seu mapa aí da evolução algo que o impeça disso. Como a gente vai ver no outro caso aqui, quando na outra resposta de Kardec a respeito
desses encontros aí que se dá além, né, do sono. Então, como pode o corpo viver? Isso está aqui também no Livro dos Médiuns, né? Como pode, vamos ver se agora vai poder aparecer tudo, né? Como pode o corpo viver? Que seria essa pergunta que a gente faria, né? Como pode o corpo viver enquanto está ausente o espírito? Porque o corpo está vivendo, está dormindo, está dormindo. Como que pode viver se o espírito não está ali, né? A gente já falou também sobre isso quando falamos sobre sono, né? Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, que independe do espírito. E a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. A planta tem um organismo. A planta tem pulmão. Já ouviram falar que planta tem pulmão? Ela tem pulmão. Ela tem um sistema que leva, que bombeia, como o pulmão bombeia o ar e a água. Ela bombeia a água. Imaginemos um carvalho, que o carvalho atinge uma altura magnífica, né? Os carvalhos adultos. E aquela água lá embaixo, porque quem absorve a água e os nutrientes é a raiz dessa árvore, é lá embaixo. E como é que aquela água chega lá em cima? Então, eles estudaram as plantas, os botânicos, e ela tem um sistema de bombeamento, como se fosse o nosso coração bombeando o sangue para o corpo inteiro. A árvore tem isso. Então, ela tem um conjunto orgânico perfeito para as necessidades dela. Então, ela vive, ela não tem espírito. Aquilo ali é puramente orgânico. Ela tem uma aura? Tem, porque ela tem um campo eletromagnético. Ela tem também, a planta tem isso. Inclusive, a gente já contou experiências super interessantes de plantas que reagem quando são maltratadas. E numa das experiências, ela acusou o assassino dela. Depois, numa outra oportunidade, quando a gente chegar aí na parte das plantas, eu conto essas histórias, muito interessante mesmo. Então, a planta, ela é extremamente sensível, mas ela não tem alma, não tem espírito. Mas ela vive. Então, é o que eles estão dizendo aqui, ó. Poderíamos dizer que o corpo vive a vida orgânica, a vida vegetativa, aquela que o corpinho, que o bebê vive no ventre da mãe. Porque o espírito não está lá. O espírito está fora. Tem lá uma extensão do perispírito, mas ele não está na barriga da mãe. Né? Tem uma extensão do perispírito dele lá, que ele está formando, ele está gerenciando através de material genético o corpo que ele vai ter. Mas ele não está lá dentro do corpo da mãe. Ele entra exatamente, ele se acopla na hora que a criança nasce. Ali a encarnação se completa. Então, a prova é que as plantas vivem e não têm espírito. Mas precisamos acrescentar que durante a vida, nunca, devia ter posto de vermelho, nunca o espírito se acha completamente separado do corpo. A gente falou isso na questão do sono, né? Lembra que eu comentei que ninguém morre dormindo? Não morre dormindo? Aqui, ó, comprovação no Livro dos Médiuns, ó. Do mesmo modo que alguns médiuns videntes, os espíritos reconhecem o espírito de uma pessoa viva por um rastro luminoso que termina no corpo, fenômeno que absolutamente não se dá quando este está morto, porque então a separação é completa. Em algumas obras psicografadas, fala-se em cordão magnético. Kardec não usa essa nomenclatura de cordão magnético, mas está aqui, ó, um rastro luminoso. Então, para os desencarnados e para o médium vidente, quando ele faz a distinção, se ele está vendo um espírito encarnado ou desencarnado, pelo rastro luminoso. Se ele não tiver luminosidade, ele é desencarnado. Por que isso? Ele não tem luz? Não é isso. Essa luz, essa luminosidade
que o perispírito carrega quando ele está encarnado, quando essa alma está encarnada, é eletromagnetismo do corpo que o envolve, né? Porque o perispírito é um aglomerado eletromagnético. Então ele tem essa luminosidade porque ele está encarnado. Então ele tem essa descarga elétrica aí no corpo. E se ele não tiver, ele está desencarnado. Então é assim que os encarnados são vistos na dimensão espiritual quando eles estão emancipados pelo sono do corpo físico. Se ele não tiver esse rastro luminoso, ele é desencarnado. E se ele tiver, ele é encarnado. E quem disse isso também foi, não sei se foi a Ellen Bach, num dos livros dela, Vida Depois da Vida, que ela também relata com algumas experiências que ela fez com médiuns, que relatam que o desencarnado não tem essa luminosidade e o encarnado tem. E é assim que eles são diferenciados, né? Bem, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares ao mesmo tempo, que foi o que aconteceu com Santo Antônio de Pádua. Tem Santo Antônio de Pádua e tem um outro santo também de Santo Inácio de Loyola, mas tem um outro de Liguori, Santo Afonso de Liguori. Então aqui, essa passagem é muito interessante, porque aqui a gente já tem um grauzinho a mais nessa emancipação, uma intensidade a mais de apenas ser visto por médium clarividente. Então aqui já tem uma intensidade a mais, que é a bicorporeidade caracterizada por uma materialização desse corpo espiritual, desse perispírito. E foi o que aconteceu com Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália 15 anos... pregando na Itália. Esse 15 aqui foi da número de página. Quando seu pai, em Lisboa, ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Era tão visível, aí ele estava, além de aparecer com o corpo espiritual, ele deu tangibilidade a esse corpo. Alguém que o tocasse pensaria que era um corpo físico. Então é um grau a mais nessa emancipação, é algo que está um pouco à frente, né? Com mais intensidade do que a simples emancipação pelo sono. Aí é que entra a questão. Mas como assim? A gente vendo isso aqui é estranho, por quê? Aqui está assim, ó. Comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Aí as pessoas leem isso aqui e não conseguem interpretar esse naquele instante. Esse naquele instante não é o instante em que ele estava lá e ele naquele instante fazia a sua pregação. Esse instante aqui é um período, quer dizer, o período. Quando ele estava lá fazendo a defesa do pai, era o período em que ele estava na Itália pregando. Não era no exato momento, porque não poderia ser possível isso. Porque o corpo espiritual estava separado do corpo físico.
É aqui nesse sentido que no início, quando eu falei que não tem necessariamente que estar dormindo, nesse caso, eram almas mais evoluídas, que tinham uma capacidade a mais para isso, mas teriam que estar estáticos. Ele poderia não estar dormindo. Sabe aquela situação que você olha para uma pessoa, você olha a pessoa assim, você... Ei, fulano, aterriza aí. A pessoa não está dormindo, mas parece que ela está assim fora dela. Então, naquele momento, ela pode estar com o perispírito em outro local. Totalmente emancipada em outro local. Tem um caso assim, num filme, que se chama, que eu não consegui mais pegar esse filme, ele é muito antigo, mas de repente a gente até ainda acha nesses canais assim, né? A Hora da Zona Morta, é o nome do filme, A Hora da Zona Morta. Esse caso é um caso muito semelhante a esse aqui de Santo Antônio, só que não houve tangibilidade, ele só se transporta. Nós vamos ver no êxtase, porque vocês podem pegar o Livro dos Espíritos em casa e pegar ali, emancipação da alma, aí vem sono, sonhos, aí vem essa aqui, visita entre vivos, transmissão oculta do pensamento, catalepsia, letargia, aí vai vir sonambulismo. Então são são variantes da emancipação da alma. Em todos esses casos aí, o corpo está dormindo ou parado, estático. No caso de Santo Antônio de Pádua, que houve uma bicorporeidade, ele apareceu com o corpo físico e ele estava tangível, ele falava momentaneamente, ele estava com a aparência mesmo de um corpo de carne ali. O corpo de carne dele estava lá na Itália, não necessariamente pregando naquela hora, que isso não poderia ser possível, porque o corpo estava inativo, porque o espírito estava fora, falando em outro lugar. Então, nesse caso aqui, o corpo estaria estático. Digamos que ele estivesse sentado, né, paradinho, sem atividade na cerebral naquela hora. Ele não precisava estar dormindo, mas ele tinha que estar estático, ele não podia estar se movimentando, porque aí não há essa possibilidade. Então, quando se fala aqui, naquele momento que ele estava lá, ele não podia estar na Itália, mas ele estava. Então, não é que ele estava pregando, rezando a missa dele e defendendo o pai lá do outro lado. Não é isso. Então, é o período, porque isso não poderia acontecer, porque o corpo não tem vida inteligente ali, só orgânica. Então, ele ia estar quietinho lá, sentado numa cadeirinha, estático, mas isso acontece muito rápido mesmo, porque o tempo, quando o espírito se ausenta do corpo, quando ele se emancipa, ele não conta tempo como conta na Terra, como a gente conta. Eu já contei aqui algumas experiências, que eu tenho um primo que tem essas experiências de emancipação com registro, e ele disse que nas várias emancipações que ele teve, que ele se distanciou do corpo, ele viveu muita coisa. E quando ele despertou ali, que ele disse que não era totalmente dormindo, mas era, nesse caso, estático, a hora não tinha passado quase nada. E ele viveu muita coisa fora naquele momento que ele se emancipou do corpo. Então, foi uma coisa rápida, rapidinho. Então, nesse caso, a gente tem que entender que o espírito saiu do corpo, ele não está mais contando o tempo da Terra, ele está na eternidade. Ele está do jeito que ele vai estar quando ele desencarnar. Ele vai estar desse jeito. Tem, pois, 2 corpos o indivíduo. Está aqui no Livro dos Médiuns. Tem, pois, 2 corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em 2 lugares diferentes. Mas desses 2 corpos, um somente é real, que é aquele que está
dormindo ou estático, né? O outro é simples aparência, porque o outro não, ele, embora ele possa, naquele momento, desenvolver uma tangibilidade, ela não é duradoura, ela não demora, porque envolve uma quantidade de fluido e ectoplasma, muita coisa envolvida ali. E isso não dura muito. Até porque o ectoplasma que ajuda na materialização de um espírito pertence ao médium que está doando esse material. Pertence a ele, volta para ele, é dele. É muito sério isso, tanto que são poucas essas experiências hoje em dia que já não tem mais necessidade disso. Porque esse material não pode se contaminar fora do médium. Se ele se contaminar, ele adoece o médium. Eu me lembro, numa ocasião, que o Julinho, que era um médium lá do Espírito Santo, que veio a essa casa aqui, ele fez uma palestra e tudo, e ele, quando ele, em determinados momentos que ele passava pela gente assim, ele tinha muito cheiro de éter, muito cheiro de éter. Era uma coisa que me chamou a atenção. Aí tinha hora que eu passava, né, estava conversando com ele, eu não sentia cheiro de éter. E em alguns momentos eu sentia o cheiro de éter. Aí eu perguntei, eu falei, o que acontece? O que é isso? Ele falou, pois é, esse Julinho, ele era médium de efeito físico. E ele, o material que ele doava para esses efeitos físicos, que é o ectoplasma, era muito solto nele, do campo dele. Então, ele não podia se contaminar, quer dizer, os próprios espíritos que trabalhavam com ele, a equipe espiritual, tratava de fazer asepsia nele quando estava uma baixa frequência vibratória no ambiente que pudesse contaminá-lo. Então, a gente sentia aquele cheiro diferente de uma substância que para nós era éter, para eles não era, né? Então, é muito interessante isso. Quer dizer, esse estado de tangibilidade é muito curto, é muito rápido isso. Não é que conta as histórias, né, que os espíritos conversam e participam de festas, depois vai ver que é um espírito. Não acontece dessa maneira, não. Né? Dessa forma, não, porque é muito rápido essa questão aí, né? Então, pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material, volta à vigília. Então, é muito interessante essa questão, mas não é de nos surpreender. Porque o que a gente aprende da doutrina? Que nós somos três, né? Nós temos espírito, perispírito e corpo. A alma precisa do perispírito para se unir a um corpo denso e pesado como esse nosso. Então, quando está fora, é o corpo espiritual com a alma. Esses dois não se separam. Esses não. Então, o corpo físico dorme, libera então, né? Fica liberado, o espírito se emancipa, levando o corpo espiritual. Também metáfora, né? Porque não é um corpo, ele não tem órgão, ele não tem organismo, ele não tem isso. É um aglomerado de fluidos. E ele fica com a alma, tanto que é ele que a gente leva quando a gente se encarna. O espírito leva esse corpo. Quando ele volta das experiências dele ali, ele se acopla ao corpo que está despertando. E às vezes isso dá aquela sensação que a gente está caindo. Tem gente que, né, que tem. De vez em quando eu tenho também a sensação que eu estou caindo. Mas não estou. Estou voltando para o corpo. Estou me acoplando no corpo ali de novo, né? Para algumas almas, para as almas evoluídas, isso é um pouquinho de sofrimento, né? Mas para nós que estamos aqui no mundo de provação e expiação, pertencemos à classe dos espíritos inferiores, isso não é lá muito problema para a gente, né? Demais, só para a gente encerrar isso que já está na hora, né? Demais do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real
não poderia morrer, enquanto o corpo aparente se conservaria visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso, desapareceria no momento em que o quisessem matar. Não vão matar uma sombra? Né? Claro que não. Então, da mesma maneira que não se consegue destruir esse corpo espiritual quando ele aparece em algum lugar, não se pode também achar que o espírito, ao retornar, vai encontrar o corpo físico morto, porque isso não existe. Que a menor coisa, ele está lá. Né? Ao menor toque, a menor dor, qualquer coisinha. Inclusive, antes de acontecer qualquer coisa no corpo, o espírito está percebendo e ele se encaixa de novo no corpo. Nem que seja por alguns momentos, esse corpo vai acordar. O corpo físico acorda porque o espírito se acopla nele. Então, não existe a possibilidade de matar o corpo espiritual e muito menos chegar lá ao corpo espiritual e encontrar o corpo dele morto. Né? Nós acordamos para isso. Então, muita paz para todos, continuemos a estudar. E agora, semana que vem, aqui é a última questão desse Visitas Entre Vivos. Vai entrar transmissão oculta do pensamento. Essa é curtinha, é simples, né? Acontece tanto em vigília quanto fora dela. Continuemos a estudar a doutrina. Pega isso lá no Livro dos Médios, que tem uma outra experiência com uma moça que vendia legume, que vendia frutas, que também foi visitar uma senhora. Ele tem algumas coisas interessantes. Aliás, o Livro dos Médios, todo mundo deveria dar uma estudadinha nele, porque as pessoas adoram textos psicografados, né? De vários espíritos, né? E sem o conhecimento do Livro dos Médios, não dá para entender nenhum deles, tá? É necessário o Livro dos Médios, como que acontece, o laboratório do mundo invisível, o que pode ter lá, o que não pode, para a gente entender essas psicografias todas que estão aí, não é? No mercado. Nem todas são espíritas, mas todas são espiritualistas, né? Mas nem todas são espíritas. Mas para entender, precisa do Livro dos Médios. Muita paz para todos.